Boa noite a todos vocês, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, abençoados, como sempre. Nós vamos fazer hoje nossa leitura de Zacarias, capítulo um, primeiro capítulo de Zacarias. Que bênção, amém, Senhor. Faltam só mais dois livros, né? Zacarias e Malaquias, e aí a gente começa o Novo Testamento. É, fazer um resumo muito rápido, porque a gente passou um pouquinho do nosso tempo, mas a gente vai fazer a leitura sem correr, tá? Mas mesmo assim, vamos tentar otimizar o máximo possível do nosso tempo. Então, o que que a gente vai falar hoje? O que que a gente pode mais ou menos falar sem dar muito spoiler, né? Sobre o livro de Zacarias. Zacarias, gente, ele foi um profeta e ele foi um profeta depois do exílio, né? Então, isso foi o quê? Cerca de 500 anos antes de Cristo. E vocês lembram que nós lemos antes, né? Ageu. Ageu e Zacarias aconteceram no mesmo tempo. Deus, ele profetizou a reconstrução do templo, que é o que vai vir agora, né? Com Zacarias, que a gente viu. Nós também vimos isso um pouquinho em Ageu, né? Porque são duas, como é que fala? São duas formas, digamos assim, diferentes de Deus tratar de um e Deus tratar de outro, né? Quem é mais escatológico, quem é mais teologia, quem é mais, né, entre Ageu e Zacarias. Então, os dois, eles aconteceram, desculpa, no mesmo tempo, tá? Só para que vocês se lembrem mais ou menos. A gente acabou de ler Ageu, mas a gente passou uns dias sem fazer, né? Então, para vocês entenderem. Ageu foi muito rápido, né? Pequeno profeta, nós sabemos disso. Ele foi muito direto, prático, falando com o povo, e é isso. E Zacarias não. Zacarias, ele é mais simbólico, né? Ele vai ter visões, então, né? A gente vai falar sobre as visões, são 8 visões que nós vamos ler. E ele é muito, muito, mas muito escatológico mesmo. A gente está falando de um final já, né? Isso que significa escatologia e tudo mais. É, como eu falei, mais ou menos uns 500 anos antes de Cristo. Foi depois do exílio babilônico, que a gente já lembra. Nesse tempo aqui agora, a gente está falando que eles já tinham retornado, né, do exílio da Babilônia, e agora eles estavam sob Ciro, que era o rei da Pérsia, né, naquela época, e é isso. E aí Ciro permite com que eles vão construir o templo. Eles já começaram a construir um templo, vocês lembram? Eles ficaram, como a gente falou em Ageu, né? Eles foram desmotivados, estavam desmotivados. Deus foi lá, motivou todos eles, tudo mais. E o tempo de interrompimento é, da construção do templo, a gente está falando de mais ou menos uns 15 anos aí, uns 15 anos, um pouquinho mais, talvez, de interrupção para construir esse templo aí. Então, é, como é que diz? A gente está nesse momento no qual Deus agora vai, com Zacarias, continuar falando, mas de uma forma diferente do que a gente viu de Ageu, mas os dois estão no mesmo momento, tá? No mesmo tempo. Agora, eu lembro falando para vocês sobre João Batista. Não é que eu falei, Zacarias, depois a gente vai falar sobre João Batista e tudo mais. O que que eu queria falar? Esse Zacarias, do Antigo Testamento, ele não é o Zacarias, pai de João Batista, né? Que a gente vê no Novo Testamento, que era sacerdote, que são duas coisas diferentes. Ele era casado com a Isabel, que era mãe, né, de João Batista. Então, se vocês já ouviram falar sobre Zacarias, pai de João Batista, não é esse, tá bom? Esse aqui é completamente diferente do Antigo Testamento e do Novo Testamento. E por que que eu falei isso? Deixa eu ver. Eu falei isso porque eu lembro que na última live eu falei, a gente vai começar Zacarias, vai ser muito bom, a gente vai falar sobre João Batista também. Era isso, é para que a gente não confundisse, porque muitas pessoas confundem e acham que que João Batista tá ali no finalzinho com o pai dele, Zacarias, do Antigo Testamento, mas não é, eles não são a mesma pessoa, tá? Um é um e o outro é outro. Tem Novo Testamento, que é o pai de João Batista, que é sacerdote, e nós temos esse profeta, que é esse Zacarias que nós estamos é, lendo agora, tá bom? Então, o que que o livro vai falar? A gente já falou, né? Reconstrução do templo, Deus vai encorajar eles bastante sobre a vida deles espiritual também, e o plano todo que Deus tem profético mesmo para o templo, né? Para todos eles que estão lá nesse momento desencorajados novamente para começar o texto, o templo. Então, vamos lá, vamos fazer nossa oração. Pai, obrigado por nos colocar aqui
unidos. Que bênção é a gente poder, nossa, que bênção, que bênção, que bênção, Senhor, a gente poder entrar na Sua palavra, estudar a Sua palavra, alimentar nosso espírito. Por mais que a gente tenha deixado de ler alguns dias, eu sei que todos nós buscamos de alguma forma ler, né? Eu tenho informações que vocês leram, continuaram lendo também, algumas pessoas, e isso mostra que o espírito vive sobre o que é do espírito mesmo, ele busca o que é espiritual, então nós não conseguimos ficar quietos, nós não conseguimos mais sermos preenchidos pela coisa do mundo, ou sermos, como é que diz? Sermos absorvidos pelas coisas do mundo ou distraídos pelas coisas do mundo, como se fosse suplementar a gente no que a palavra diz, e não é. Então, por isso que quando nós queremos ler mais a Bíblia, por isso que quando nós não paramos, por isso que mesmo que a leitura não continue, ou que algo vocês continuam depois, porque o Espírito sente fome da palavra dele, da comunhão. E isso é muito, muito importante. Então, que bênção, Pai, que nós não paramos totalmente, né? Continuamos com as nossas orações, com os nossos cuidados em como refletir o Senhor, de como viver uma vida santa. E agora estamos de volta na leitura para que a gente possa aprender, Pai, que o Senhor me use como canal e que o Senhor nos proteja de todos os males, todos os ataques espirituais, psicológicos, emocionais, profissionais. Que o Senhor abençoe as nossas vidas, abra as portas, Senhor, com oportunidades para que a gente consiga continuar vivendo e debaixo da tua dependência, debaixo da tua graça, né, do teu favor, nós pedimos e precisamos do Senhor. Obrigada, Senhor. Que o Senhor abençoe nossa live, nosso primeiro capítulo de Zacarias, e que o Senhor nos abençoe para que, chegando no Novo Testamento, né, nós estejamos com a armadura pronta, completamente estudados do Antigo Testamento inteiro, prontos para entender, para buscar e aprender bastante sobre o Novo Testamento, sobre Cristo e tudo aquilo que o Senhor deixou para nós, Pai. Muito obrigada por esse período de graça que vivemos, obrigada porque nós não merecíamos e o Senhor, mesmo assim, nos abençoou. Então, para a honra e a glória do seu nome, essa live é consagrada a Ti, Cristo. Amém. Bom, vamos lá então. Versículo 1. No oitavo mês do segundo ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio ao profeta Zacarias, filho de Berequias e neto de Ido. Sempre é importante dar, vocês, por exemplo, com essa explicação que a gente acabou de falar sobre Zacarias, pai de João Batista, e não. É sempre bom a gente ver que as informações das descendências, elas têm de fato uma utilidade. Porque às vezes quando a gente está estudando, a gente fica, para que eu quero saber se, né? Eu digo a gente no sentido de que alguém vai fazer isso, né? Não que eu faça, não que você faça, mas alguém pode fazer, ou que você faça, ou que eu faça, mas num contexto geral. hum, Às vezes a gente pode pensar que não, mas para que eu preciso saber quem foi o pai de fulano, fulano, ciclano, beltrano, beltrano? E a gente vai ver isso no Antigo Testamento. No primeiro, a gente já vai ver toda a árvore genealógica, a gente vai indo e vai indo. Então, o que que é importante? A gente vê que Deus é organizado. Deus nos mostra uma organização. Deus está ali mostrando que, olha, esse Zacarias não é o mesmo que o outro. Então, quando você estiver estudando, não imagine que esse aqui tem a ver, né? Até porque o tempo é diferente um do outro e por aí vai. Então, a palavra veio ao profeta Zacarias, filho de Berequias, neto de Ido. O Senhor muito se irou contra os seus antepassados, e por isso diga ao povo que assim diz o Senhor dos Exércitos: voltem para mim, e eu me voltarei para vocês, declara o Senhor dos Exércitos. Então, aqui ele está dizendo, tem uma palavra no hebraico, né, que é chuvu, e essa palavra significa arrependei-vos ou retornem, né? E isso já nos mostra que quando a gente faz isso, voltar para ele, ele volta para a gente, nessa leitura, tá? Que nós estamos fazendo aqui agora. Porque Cristo não vai a lugar nenhum. Mas aqui na desobediência, se eles forem a Deus, Deus abre de novo a boca para falar com eles, abre de novo a mentalidade deles para entender o que Deus está falando, abre de novo os caminhos para que eles vão, né? Então, este é o sentido. É você se arrepender, porque o arrependimento ele precede o quê?
A restauração. Toda vez, a gente sempre fala isso aqui. Nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos. Arrependimento é o número um para que a gente esteja mais próximos de Deus. E não é necessariamente, eu estava fazendo uma dieta e comi não sei o que, me arrependi. Esse também serve, porque isso daí serve você cuidando do seu corpo, você sendo mais forte, da próxima vez você não repete, se não for o seu ponto, né? Eu falei de dieta, mas pode ser qualquer coisa, né? Porque às vezes a gente quer medir o que que é grande e o que que é pequeno para Deus agir em cima. E Deus se preocupa com absolutamente tudo que tem a ver com a sua vida. Sua vida é muito valiosa, é muito importante. Então ele está dizendo: voltem para mim e eu vou voltar para vocês num relacionamento saudável, onde você vem, eu vou, você vem, eu vou. E não é só eu entregar, né, te dar, abençoar, eu prover e você tá afastado de mim. Então Deus é simples, vocês voltam e eu volto. E Deus sempre no comando, né? Não sejam como seus antepassados, aos quais os antigos profetas proclamaram: Assim diz o Senhor dos Exércitos: deixem os seus caminhos e as suas más obras. Eles, porém, não me ouviram, nem me deram atenção, declara o Senhor. Então, quando ele fala não sejam como os seus antepassados, ele está falando aqui dos primeiros profetas. Então, aqui Deus lembra do Jeremias, de Isaías, Ezequiel, Oséias, né? Porque eles foram os que advertiram mesmo, mas que foram todos ignorados. Então, ignorar, gente, as advertências espirituais que Deus como é que fala? Nos ensina, tem consequência que vai de geração em geração em geração. É um erro que a gente faz, e aí nós pagamos. Um depois do outro. Agora, quando a gente vai falar de maldição hereditária, essas coisas aí, quando chegar no Novo Testamento, a gente fala sobre isso, que é completamente diferente. Mas o que Deus está dizendo é: não escutem os seus antepassados, porque eles não me deram atenção. Então, todos esses aí. E ignorar isso tem essa consequência não pessoal somente, mas de um todo. Porque olha só, um lá atrás que não acreditou, um lá atrás que foi rebelde, que foi fazendo todos os outros também serem, e aí toda uma geração agora é contra Deus. Ou rebeldes, ou descrentes, ou e por aí vai. Por isso que é importante a gente sempre falar que o seu relacionamento com Deus, ele é pessoal e intransferível. E isso é para se levar a sério. Quando você se compara com alguém, quando você acha que não, eu só posso ir à igreja se alguém for comigo, eu só posso ler a Bíblia se alguém estiver lendo comigo, eu só vou. Não caiam nisso. Você pode ser aquele que, entre tantos, vai entregar a luz novamente para as pessoas. Você pode ser aquele que, no meio de uma multidão, diga: não, gente, vamos se lembrar da palavra de Deus. Então, essa coisa do conjunto, essa coisa do tomem cuidado. Tomem cuidado porque não funciona, não funciona assim com Deus. O relacionamento, ele é pessoal com Deus. Então, trabalhe ele sempre. Onde estão agora os seus antepassados? E os profetas? Acaso eles vivem para sempre? Deus, ele usa um sarcasmo às vezes, a gente já falou sobre isso, né? E ele faz essa pergunta que é retórica, porque não vão viver para sempre. Os pais dele já morreram, os antepassados já morreram, os profetas já morreram, mas o que permaneceu? A palavra de Deus. Então, quando Deus faz essa pergunta, ela é retórica porque ele está falando: olha só, eles falaram por mim, eles trabalharam, me serviram, eles YZ, XYZ, tudo passou. Mas vê minha palavra se ela passou. Deus fala sobre isso, a palavra dele, né? Que não passará. Então, independente de onde você aprendeu, como você aprendeu, quem está com você, quem não está com você, a palavra de Deus permanece.
As pessoas vão, as pessoas, os profetas, os amigos, e XYZ, mas a palavra de Deus ela vai permanecer. Se você fizer dela uma recompensa para sua casa, as próximas gerações depois de você vão seguir o Senhor. Mas as minhas palavras e os meus estatutos que ordenei aos profetas, os meus servos, alcançaram seus antepassados e os levaram a converter-se e dizer: O Senhor dos Exércitos fez conosco o que os nossos caminhos e as nossas práticas mereciam, conforme prometeu. Então, o que que ele está dizendo? Ele cumpre o que ele promete. Seja bênção ou juízo, né? E o juízo é visto como o quê? Às vezes castigo, etc, etc, etc. Se Deus fala, Deus cumpre. E aqui, obviamente, já mostrando pra gente o fim, né? Uma das partes escatológicas do livro de Zacarias, por quê? Porque aqui ele está dizendo que a palavra de Deus, ela pode até demorar para acontecer, qualquer coisa, mas é inevitável que vá acontecer. No 24º dia do 11º mês, o mês de Sebate, aí aqui mês de Sebate é janeiro ou fevereiro, né? E Deus dá algumas datas específicas para a gente aprender, né? No segundo ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio ao profeta Zacarias, filho de Berequias e neto de Ido. Ou seja, a palavra dele veio e por muitas vezes a palavra do Senhor ela vem com visão noturna, às vezes é sonho, às vezes, né? Então, a palavra dele veio durante a noite, tive uma visão. Eis que apareceu na minha frente um homem montado em um cavalo vermelho. Ele estava parado entre as murtas em um desfiladeiro. Atrás dele havia cavalos vermelhos, marrons e brancos. Então veja, você neste lugar aqui não entenderia nada se eu dissesse para você, tive um sonho com um cavalo, não sei o que, não sei o que. Mas quando Deus dá o sonho, ele dá a interpretação. Por isso que às vezes é preocupante quando alguém fala assim, fulano é profeta, fala algo, ou então fala as línguas, né, XYZ, mas não tem ninguém para traduzir, não tem ninguém para explicar, para falar. E Deus não fala em barulhos ensurdecedores ou barulhos confusos, porque Deus não é confusão. Então, o que que ele está dizendo aqui? Ele não, ele mandou, mas Deus mandou a visão, mas ele não sabe o que que é visão, né? Nessa parte, tem uma coisa que a gente chama que é cristofania, que é como se fosse é como se fosse assim, não é como se fosse, esse sentido. É como se fosse a manifestação de Cristo, mas de uma forma pré-encarnada, não ele Cristo que os discípulos viram, que muitas pessoas testemunharam, tá? É como se fosse uma encarnação, mas pré-encarnação de Cristo, porque não tinha Jesus ainda aqui, né? Apesar de Jesus estar pessoalmente, diversas vezes nós vimos ele brigando com Jacó e por aí vai, nós vimos ele como o anjo do Senhor falando, nós já vimos ele em diversas vezes, em diversas coisas, até mesmo no início de Gênesis, né? É, mesmo assim, ainda não é aquele que veio como homem que as pessoas vão se lembrar lá na frente e tudo mais. São diferentes. Então, aqui a gente entende isso como uma cristofania, que é essa encarnação, essa manifestação dele, né? Dessa pré-encarnação de Jesus. Então, é, esse cavalo, ele representa o patrulhamento da terra inteiro. Só que ele não sabe decifrar isso, então ele pergunta para Deus: Quem são esses, meu senhor? E o anjo fala, não o Senhor, Senhor, porque senão estaria com S maiúsculo, mas um anjo, né? Aí ele fala, o anjo que falava comigo respondeu: Eu mostrarei a você quem são. O homem que estava entre as murtas explicou: São aqueles que o Senhor enviou para percorrer toda a terra. Quem são? São os mensageiros celestiais, os anjos. Anjo significa mensageiro, então são os mensageiros celestiais. E Deus, que está observando todas as nações, absolutamente, ele manda esses anjos celestiais e ele fala isso. Eles relataram ao anjo do Senhor que estava entre as murtas: Percorremos a terra
e encontramos o mundo inteiro. Não, peraí. Desculpa. Isso mesmo. Percorremos a terra e encontramos o mundo inteiro tranquilo e em paz. Então, peraí. Ops. Tranquilo e em paz. Então, aqui parece, aparentemente, né, que tem uma paz mundial ali acontecendo. Porque ele falou que foi no mundo inteiro e o mundo estava em paz. Então, tem uma paz mundial. Só que veja, Israel ainda está fraco, Jerusalém ainda não está restaurada, né? Então, essa paz aparente nem sempre significa que Deus fez a justiça dele, tá? E aí ele continua. Então, por isso que esse livro é bastante escatológico, porque é o final, né, dos tempos. E aí a gente está nesse momento de leitura. Então, o anjo do Senhor respondeu: Senhor dos exércitos, até quando deixarás de ter misericórdia de Jerusalém e da cidade de Judá com as quais está indignado há 70 anos? E aí, veja, quando a gente está vendo é, ele falando com o anjo, né? Ou ele falando com Deus, agora nesse momento, a gente está vendo uma intercessão. Porque aqui não é Zacarias falando, né? O anjo do Senhor respondeu: Senhor, até quando deixará? Então aqui não é Zacarias especificamente, são os seres celestiais mesmo. Então, essa intercessão celestial que está acontecendo aqui, e Deus nos mostrando aqui, Ele está permitindo esse diálogo entre eles, né? E esses 70 anos aqui, vocês talvez não lembrem, mas se vocês tiverem notinhas no caderno de vocês, vocês vão lembrar. São os 70 anos que cumprem a profecia de Jeremias. Se a gente voltar lá atrás, Jeremias fala dos 70 anos. Então, está cumprindo essa profecia de 70 anos. Ele fala: há 70 anos que o Senhor está indignado com a cidade de Judá, com Jerusalém, e, né? E quando que. Então, o Senhor respondeu palavras boas e confortadoras ao anjo que falava comigo. E o anjo me disse: proclame, assim diz o Senhor dos Exércitos. Eu tenho sido muito zeloso com Jerusalém e Sião. Zeloso, a gente já falou sobre isso, né? É um ciúme, mas não é o ciúme que a gente conhece, tá? É um ciúme santo dessa aliança que Deus tem com eles. Mas estou muito irado contra a nação que se sentem seguras. Por que normalmente ele faz isso? Porque quando a nação está segura, elas não precisam de Deus, né? E várias nações elas foram usadas para disciplinar Israel. Só que daí perdeu o controle as coisas, né? Então veja, até mesmo os instrumentos que Deus usa, né, que ele usa para os propósitos dele, como Nabucodonosor, etc. Ele julga, porque ele é justo. Então não basta ser cristão para não ser julgado, não basta ser um instrumento na mão de Deus para não ser julgado. Deus ele vai absolutamente julgar os instrumentos que ele usa. Não adianta. Porque eu estava apenas um pouco irado com o meu povo, mas elas agravaram o mal. Por isso, assim diz o Senhor: estou me voltando para Jerusalém com misericórdia, e ali o meu templo será reconstruído. A linha de medir será esticada sobre Jerusalém, declara o Senhor dos Exércitos. Proclamei ainda, proclamei ainda, assim diz o Senhor dos Exércitos: as minhas cidades transbordarão de prosperidade novamente, e o Senhor tornará a consolar Sião e a escolher Jerusalém. Então, aqui tem uma restauração depois do exílio e, obviamente, o reino, o reino de Cristo, que é o messiânico, né? Que é o que vai vir. Depois, eu olhei para o alto e vi 4 chifres. Então, aqui a gente está falando de quê? De uma segunda visão que ele teve. Então, aqui, os chifres, né, biblicamente falando, né, eles podem significar poder político, poder militar, e ele está vendo aqui 4 chifres. Então, a gente está falando de 4 poderes políticos, 4 poderes militares, tá? Pode ser tanto um quanto o outro.
mas estamos vendo poderes. Isso aqui é importante. Então perguntei ao anjo que falava comigo: o que é isso? E ele me respondeu: esses chifres são os poderes que dispersaram Judá, Israel e Jerusalém. E quem são esses quatro que dispersaram Jerusalém, Israel e Judá? Nós temos a Assíria, nós temos a Babilônia e nós temos a Média Pérsia, né? E aí, o outro seriam os impérios futuros que vão acontecer ainda, né, que são futuros. Depois, o Senhor me mostrou quatro artesãos, ou seja, são esses agentes que vão derrubar esses poderes. Por quê? Porque Deus levanta as forças para destruir as forças. E aí ele perguntou: o que que eles vêm fazer? E ele respondeu: estes chifres são poderes que dispersaram Judá a ponto de ninguém conseguir sequer levantar a cabeça. Mas os artesãos vieram aterrorizar e derrubar os poderes das nações que se levantaram contra o povo de Judá para dispersá-lo. Ps, Bem, ai, gente, aqui, ó. Contra o povo de Judá. Todo mundo que for contra o povo de Deus sempre vai ter consequência. Não adianta, né? Então, o que que a gente aprendeu? O que que a gente. O arrependimento é a primeira coisa, a primeira condição que a gente tem para restaurar qualquer coisa na nossa vida. A segunda coisa é que Deus observa as nações, ele vê tudo. Depois a gente vê o juízo, que é temporário. Aliança com Deus, não. Aliança com Deus é eterna, né? Deus está de olho na nossa história humana, então tudo que você faz, Deus se preocupa, não é aleatório. Deus se preocupa. Deus observa as nações, Deus está vendo tudo, né? E é isso. Então, primeiro capítulo já lemos. A gente volta amanhã, sexta-feira, se Deus quiser, para o capítulo 2 de Zacarias. Aqui já a gente está falando da terceira visão, né? São 8, ele já viu duas, a gente vai ler amanhã três, terceira, e vamos ver o que que essas visões vão mostrar e ensinar pra gente, tá bom? Então é isso, meus amores. Fiquem com Deus. Um beijo até amanhã, se Deus quiser, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E fiquem com Deus e que seja muito abençoado esse livro de Zacarias, que a gente está se aproximando mais e mais e mais do Novo Testamento. Tá bom? Um beijo para vocês. Se cuidem. Que Deus abençoe cada um de vocês. Um beijo.